E aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast. E antes de mais nada, gostaria de solicitar para você que está assistindo o nosso podcast que se inscrevesse no nosso canal, que desse o seu like, que ativasse as notificações aí no sininho e compartilhasse para o máximo de pessoas possível para nos ajudar a divulgar, a disseminar esse nosso projeto. Tá bom? Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam, a Facilita Contabilidade, a Metamed Medicina e Engenharia Especializada, a Rochas Hamburgueria na Brasa, o Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você, a Arte Laser Decor, a Amuleto Acessórios, a Lupo e o pessoal da Arena Tupi e do Restaurante Cacá, que nos ajuda aqui. Muito obrigado a vocês. O pessoal lá da Plotter Comunicação Visual, muito obrigado. O açougue lá no Jorge, muito obrigado. O Agromais Pet, que é um novo patrocinador. O Posto IP Amarelo e o Classificados Cajuru, cada anúncio uma oportunidade. E a Focus EPI, que vende EPI aqui em Carmo do Cajuru para toda a região. E hoje é dia de conhecer o seu Laboratório Central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no Laboratório Central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Bom, gente, estamos de volta aqui hoje com uma pessoa que tem muita história para contar. Essa eu não tenho dúvida. Vamos falar dela, a Renata, psicóloga, contadora de histórias, por isso eu estou dizendo que ela tem muita história para contar. Psicopedagoga, desculpa. Storytelling, e depois eu queria que você me explicasse o que é isso aqui. Encantadora de biblioteca, escritora de livros infantis, produtora cultural e coordenadora da Associação Areté. Depois nós vamos entender o que é isso aqui. Só no ano passado esteve em 17 cidades para apresentações e oficinas. Só em uma apresentação ela teve como público 1.500 crianças, em média. Renata segue seus trabalhos acreditando que pode sim tornar o mundo melhor. Renata, seja muito bem-vindo. Foi um prazer receber você aqui. Gostaria muito que você contasse um tanto de histórias aqui, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, João. Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse projeto magnífico, nesse lugar incrível, que é a Focus. E é muito importante. Você veio, eu falo que tudo na minha vida tem um motivo e tem a hora certa de acontecer. E eu estou cheia de novidades, muita história para contar, que nós vamos contar lá no final, então vocês vão ter que ficar até o final para ouvir essa novidade que vai impactar Cajuru e região, tá? Não é só Cajuru não, mas... Então assim, quer dizer que além das histórias, nós temos novidades aí, chegando, muitas novidades. Nós vamos falar de todas elas, com certeza, mas me conta aqui, aqui a gente sempre começa do começo, né? Contando a história da Renata, como é que a Renata começou, como é que veio essas ideias de história, como é que você descobriu esse dom, esse talento que você tem, né, de contar a história, de encantar as pessoas. Mas antes aqui, eu li seu currículo, encantadora de biblioteca. Explica um pouco, o que é isso? O que é isso? Storytelling, tem muita gente que não sabe o que é storytelling. Então explica um pouco do seu currículo e depois entra falando como que tudo começou, essa história da Renata. Então, para explicar o meu currículo, eu tenho que contar a minha história. Eu sou Renata, eu sou de Carmo do Cajuru, na verdade eu sou de Ribeiros, tenho muito orgulho de ser da comunidade de Ribeiros. Porque às vezes a pessoa da comunidade rural, ela é às vezes subestimada. E eu gosto de falar, eu sou de Ribeiros, tenho muito orgulho de ser de Ribeiros. Na verdade, nossas famílias todas são originadas da roça, né? Eu sou do Marimbondo.
A minha mãe, eu sou do Marimbondo, não. O meu pai era do Marimbondo, mas a gente se sente também. Minha mãe aqui, que eu não lembro o nome, mas é perto da Vara do Carmo. E nós também tivemos roça no Ribeiro muitos anos. Eu já morei na roça, né? Eu já morei no Marimbondo. Sim. Então, de Ribeiros para o Mundo, né? Hashtag. De Ribeiros para o Mundo, hashtag, que o Douglas tá levando isso muito, que é seu primo, né? Meu sobrinho. É sobrinho, O Douglas, direto, eu e ele. Ele lançou e eu peguei carona. O Douglas da Facilita, que nos ajuda, que é um dos patrocinadores nossos. Muito obrigado, Douglas. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu sou de uma família de comerciantes, todos do comércio. Meu pai tinha uma venda lá no Ribeiros, eu cresci nessa venda. E os meus irmãos todos são do comércio, é autoescola, é loja, todo mundo conhece meus irmãos, minha família. E acontece que eu sempre fui muito boa vendedora. Só que eu não sabia que eu contava histórias para vender. E o bom vendedor é um contador de histórias. Sim. E eu fui treinando a minha vida toda. E acontece que eu tive uma loja aqui também, e eu me tornei professora, eu dava aula em escolas, e paralelamente trabalhando, e acontece que eu fiquei doente. Eu tive uma embolia pulmonar muito grave e eu fiquei acamada, me desencanada para minha família e eu sobrevivi. Quando eu melhorei, eu teria que sair da sala de aula e ir para a biblioteca, porque eu não podia mais dar aula na sala de aula. E na hora eu fiquei chateada. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu vou fazer o quê? Eu amo trabalhar. Trabalhar é o que me move, tá? Sabe? Eu gosto de sair, eu gosto de viajar, eu gosto de aproveitar, mas eu amo trabalhar. Eu falei assim, eu quero trabalhar. E eu sempre tive um pensamento, jovem, que é assim, a gente tem que fazer o bem onde a gente está. Mas eu sempre falo isso nas minhas palestras, hoje eu dou palestras e eu sempre falo sobre isso. Eu quero muito ajudar as pessoas, mas eu não tenho como, eu não tenho tempo. E realmente, a vida é muito corrida, a pessoa não tem tempo. Eu sou voluntária no Hospital do Câncer, já fiz contação de história na Vila Vicentina, tal, nos tempos que eu tenho. Na nefrologia, sempre eu tô dando uma assessoria lá em Divinópolis. Mas tem gente que não tem essa possibilidade de ter esse tempo. E tá tudo bem. Porém, o que você é no seu trabalho? Você faz a diferença no seu trabalho? Você faz a diferença na sua casa? Você faz a diferença no seu bairro? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ajudar ninguém. Mas, ou pior, ajuda muitas instituições e dentro do trabalho é terrível. Não ajuda ninguém, só inferniza todo mundo. Então eu sempre tive isso. E onde que eu sempre achei que é um lugar que precisa muito do nosso auxílio? É um lugar que precisa muito, é hospital e escola. Todos ali precisam de auxílio. Então, no hospital todo mundo precisa de ajuda, precisa de um abraço. Na escola também. E aí, quando eu saí de sala, eu fui trabalhar na biblioteca, trabalhei em algumas bibliotecas e tal. E eu falei assim, e eu sempre fui artista, mas não queria ser artista. Eu queria ser comerciante, igual eu, como psicopedagoga, eu entendo isso hoje, depois de estudar, que a gente quer fazer parte de uma matilha. A gente quer fazer parte do meio. Então, todo mundo comerciante, eu quero ser comerciante, eu não quero ser artista. E a arte sempre andando atrás de mim. Eles falavam assim, nossa, você desenha tão bem. Eu falei assim, eu queria tanto ser boa em física. Sabe? E eu falava isso. E era besteira. E acontece que quando eu estive na biblioteca, eu falei assim, então eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder. Aí eu me tornei técnica em biblioteca. Não sou bibliotecária, porque tem que fazer faculdade. Eu não fiz faculdade, eu fiz técnico. Mas desculpa te cortar. Por favor. Essa época que você era professora. Sim. Você era concursada. Sim, concursada. Então você era professora e você teve um problema de saúde pulmonar, um problema de saúde, e aí você teve que afastar das crianças, dos alunos. Sim. Você dava aula para criança. Eu sou efetiva em educação infantil. Já dei aula para ensino médio, EJA, só que eu estava na educação infantil. E aí você foi para a biblioteca. Sim. Então continua. E chegando na biblioteca, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí a biblioteca, eu falei assim, a minha visão de biblioteca. A pessoa lá sentada lendo um livro, no meio dos livros empoeirados, ninguém conhecia. E realmente, muitas bibliotecas são assim. Um lugar chato, frio, sem graça. E eu falei assim, vou usar minhas técnicas de venda. Já fiz curso de venda na FIENG, na época que eu tava... E eu falei assim, vou usar minhas técnicas de venda. Porque tudo é venda. Todo mundo vende. Vocês estão vendendo ideias. Sim. A gente vende ideias, a gente vende produtos. O que eu vou fazer? Vou tornar a biblioteca um lugar vendável para essas crianças. E aí eu pintei a biblioteca, deixei ela na biblioteca gourmet. Fui na mobiliadora líder, pedi na época a Luana, falei assim, Luana, me arruma umas almofadas. Ela fez para mim umas almofadas de veludo, muito bonitinhas. Ela conseguiu lá uma doação e essas almofadas ficaram na biblioteca. E isso é importante.
Escola periférica, eu cheguei pra minha diretora e falei assim, aqui, olha as almofadas que eu consegui. Ela falou assim, nossa, que tecido luxuoso, que é a líder interiores, né? Uhum. Vamos cobrir elas com plástico? Eu, não. Não, mas os meninos não estão acostumados com o bom. Mas eu quero que eles acostumem com o bom. Eu quero que eles se sintam pertencentes. Ah, mas eles vão sujar. Se eu conversar com eles, eles não vão sujar. Uhum. Essas almofadas ficaram nessa biblioteca durante 7 anos, os anos que eu fiquei nessa biblioteca, e não precisou lavar. E eles usavam todo dia. Chegou a época de terem 3 turmas dentro da biblioteca, porque ela é grande, 3. Uma turma fazendo leitura, uma turma nas mesas e uma turma indo e voltando fazendo troca de livro. E essas almofadas ficaram lá. E eu falei, enfim, transformei a biblioteca num lugar gostoso, aconchegante. Isso é o Encantador de bibliotecas. É o Encantador de Bibliotecas. Ah, tá. Aí... Daí o nome. Sim. Aí... Mas só que teve um outro acontecimento. Nessa escola que eu trabalhava, a diretora até falou assim, não fala não, tadinho dos meninos, eu tenho que falar. Os meninos do Cefet foram na escola, e são mais jovens, são meninos do 6º ao 9º ano. E aí esses meninos maiores chegaram para falar sobre o Cefet, e eu sempre chegando perto das meninas, conversando com elas, para elas se sentirem minhas amigas, para elas virem comigo. Uhum. E eu gosto de adolescente, eu sou estranha, gosto de criança e gosto de adolescente, quase ninguém gosta. E eu cheguei para as meninas e falei assim, vocês estão de olho nos meninos do Cefet, uns meninos bonitinhos, educados, inteligentes. As meninas olharam para mim e falaram assim, não, a gente não gosta de nerd, a gente gosta de bandido. Eu, o quê? A gente gosta de bandido. O bandido dá tudo que a gente quer, o bandido ele vai nas festas, o nerd vai estudar demais, vai gastar o dinheiro com livro. Isso, adolescentes de? Divinópolis. De quantos anos? De 13, 14 anos. Aos 15 anos. Foi o que eu ouvi. Isso há uns 7, há uns 12 anos atrás. E aí eu parei para raciocinar e pensar sobre isso, sobre a inversão de valores. Inversão que de sempre valores. me incomodou. Que também eu sei que te incomoda, que a gente já falou sobre isso. Já conversamos sobre isso, para mim é uma coisa muito que me incomoda. Né? Mas é do ser humano. É do ser humano. Achar o ruim o interessante. Errado, o errado. Sim. O que tira de nós esse entender do certo e errado é a criação. É de onde a gente veio. Porque o interessante... Vou te dar um exemplo. Hoje novela não tá mais em moda, mas eu sou da época da novela, sou velha. Tinha uma novela que tinha Carminha. Então, Carminha. Lembro. Lembra da Carminha? Lembro. Ela era vilã. Quem era a mocinha? A menina lá, eu não lembro não. Né? Viu? É. Ninguém lembra. Ninguém lembra. A gente lembra da vilã e não lembra da mocinha. E é uma coisa que me incomodava dentro de sala, que não é culpa do professor. Eu, como professora, eu saí de sala, mas eu entendo como é estar em sala de aula. Eu não esqueci. Muita gente esquece. Eu não esqueci o que é o desafio de estar dentro da sala de aula. Porque dentro da sala de aula tem o João, que é muito bagunceiro, que grita muito, que faz muita bagunça. E a gente, como professor, vai chamar a atenção do João. João, para dar aula para os outros. E a Maria, que está lá no fundo, tentando fazer a aula, fazer a matéria, tentando entender, não é ninguém. Agora o João é legal. Todo mundo conhece o João. O João é a Carminha. Mas a Maria ninguém conhece. Mas é culpa do professor? Não. Para dar aula, ela tem que falar o nome do João. E quem que é o ídolo dentro da sala de aula? Professor. Pode até falar mal do professor, mas ele está em cargo de destaque. Então, a Maria pensa assim, ai gente, o professor só fala do João. Legal, deve ser o João. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou tentar ser igual ao João. E aí eu vi, quando eu estava fora de sala de aula, uma oportunidade. Porque enquanto tem... A Soraya vai adorar esse podcast. Vai, não vai? Amiga Soraya. E aí eu vi uma oportunidade de fazer aquilo que o professor não consegue fazer dentro da sala de aula. Não porque ele quer, porque não tem jeito. Eu criei um projeto onde eu iria dar protagonismo a Maria. Entendi. E eu mostraria para o João o que ele perde não sendo a Maria. Por quê? É muito injusto querer que o João entenda, na idade dele. Esse projeto é o Projeto das Estrelas? Projeto das Estrelas. Explica. Vai chegar lá. Vamos entrar nele depois. E aí, eu criei um projeto chamado Projeto das Estrelas. Eu criei. E esse projeto, ele era um projeto onde essas crianças, a Maria, ganhava protagonismo. Como é que funcionava o Projeto das Estrelas? A escola com 300 alunos, eu iria conversar com 300 alunos durante uma semana.
Ah, mas como você consegue? Consegue. Porque eu fazia, tem um processo. Eu conversaria com os professores, porque muitos projetos não dão certo em escola, porque eles colocam os professores de lado. Como se, eu vou fazer, pronto, acabou. Não, se não tiver adesão dos professores, não funciona. Se não tiver adesão da cantineira, não funciona. Do porteiro, da diretora. Então, eu conversei com a diretora, conversei com os professores. A princípio, eu pensei, será que vai funcionar? Mas eles vieram comigo. A escola João Severino. Compraram a ideia. Isso, lá de Divinópolis, a escola que eu amo de paixão. Qual escola que é? João Severino, lá no Davanuse. Davanuse, Isso, tá. A escola que eu amo de paixão, pessoas incríveis. E aí, nós começamos o projeto. O projeto começava da seguinte maneira, jovem. Primeiro, a gente faria festas na biblioteca. Como psicopedagoga, eu entendo e eu lembro... Sabe aquele negócio de falar assim... Gente, eu tomei esse chá, lembrei da minha avó. Você sentiu um perfume e falou assim... Gente, esse perfume tem um perfume da minha esposa. Vou ajudar a sua esposa. Então, você lembra. Porque as sensações, elas trazem memória. E o que a gente está trazendo de memória boa? Eu queria... E eu fui perguntar para os meninos... Qual que é a sua lembrança das bibliotecas que você... Me fala, quais as lembranças das bibliotecas que você usava durante a sua vida? Quais são? Como que elas eram? Eram silenciosas. Sim. Muito silêncio. E era um lugar para você pesquisar, fazer pesquisas. Era bonita? Não, acho confortável? Que não era. Quentinha? Não era. Aconchegante? Não. Tinha um cheirinho diferente? Tinha, de livro velho. De livro velho. Então, era isso aí. Então, essas são as sensações. E eu não queria as sensações. O que eu fiz? Transformei a biblioteca num lugar agradável, bonito. Eu pedi para a diretora para pintar uma parede de preto. Ela falou assim, uma parede de preto, Renata? Sim. Sabe o que está na moda agora? Gourmet. Fazer desenhos com giz. Desenhos bonitos, agradáveis. Nós vamos fazer uma biblioteca gourmet. Aí eu coloquei uns pallets que o moço do porteiro me ajudou a pintar, cada um de uma cor, uns pallets, porque o chão é muito frio. Em cima desses pallets eu coloquei essas almofadas. E borrifei também perfume ambiente. Na hora que os meninos chegassem. E colocava música clássica bem baixinho, mas bem baixinho. E escrevia nesse quadro negro qual era a música que estava Chopin, para eles, pela curiosidade deles. E aí a gente fazia, aí a gente fazia o Dia das Estrelas. No primeiro Dia das Estrelas, eles iam para a biblioteca em várias sessões, porque a escola é muito grande e não cabiam todos de uma vez. E ali tinha contação de história. Eu busquei professora que tocava violão, professora Adriana que tocava clarinete, aluno que tocava cavaquinho. E aí esses alunos, a gente combinava, eles faziam um espetáculo para essas pessoas. E tinha também um lanche. Escola sem dinheiro. O que a gente tinha? Pipoca. Tinha leite em pó. A diretora guardou um pouco de leite em pó, a gente fazia pipoca gourmet. Pipoca doce. Tinha bolo. Ela guardou um pouco de coisa, fizemos um bolo. Aí eu levei leite condensado e coco, enrolamos, fizemos bolo gelado. Tinha pouca coisa, então vou fazer brigadeiro de colher. Peguei aquelas colheres de plástico, coloquei uma colherada, enrolei um plástico. Era colher, uma colher, brigadeiro de colher, uma colher para cada um. Por quê? E ali eles vinham, eu explicava para eles como que ia funcionar o processo. Vocês estão aqui, vocês estão recebendo essa festa, que é o Dia das Estrelas. Depois vocês virão aqui, uma vez por semana, com horário marcado, escolherão um livro, vão levar para casa, vão ler o livro de um ponto ao outro, todo, e vão me dar um relatório. Só que esse relatório não é escrito, é oral. E aí eles fizeram assim. Só que só para participar, daqui 4 semanas, só participa quem lê pelo menos 3 livros. Então pode pegar um livro pequenininho, não tem problema. Sendo coerente com a sua idade, não tem problema. Então tinha separado livros para os pequenininhos e para os maiores. Mas coerentes com a idade deles e com o que eles conseguiam ler. E aí eles começavam com os livros mais velhos da biblioteca, porque tem isso também. Bibliotecas que deixam os livros lindos dentro do armário trancado. Isso me indignava. Mas os meninos vão cair. E realmente, o João pegava o livro mais caro, levava para casa e vendia. E aí a Maria não tinha oportunidade. Então isso acontecia. Primeira vez do Projeto das Estrelas, que eles voltavam depois dessa festa, que tinha lanche, que tinha música, que tinha sensações, eles vinham durante a semana. Professora, no horário de português, levavam os alunos, eles escolhiam um livro, faziam um momento de leitura na biblioteca e levavam para casa. Na outra semana, eles voltavam para me passar sobre o livro. E aí, você leu esse livro, jovem? Li. Mas... Aí eu perguntava uma coisa, dava uma pegadinha. Mas o menino do dedo verde tinha o dedo realmente verde, escuro, né? Aí você falava, sim. Não. Na verdade, é só o nome do livro. Você não leu o livro. Não li não. Aí ele ganhava um menos. Porque a honestidade no projeto também é importante. Ele não podia mentir. Porque se ele mentisse, ele ganhava um menos.
Não, Renata, eu li metade. Ganhavam mais ou menos. Eu li, ganhavam mais. Quando eles liam 3 livros, os meninos que leram 3 livros, aí sim, aí eu pulo do gato. Aí eu fazia uma outra festa. Com tudo isso, mas, combinado com os professores, os meninos que não leram ficavam na sala fazendo uma atividade chata. Nada de aula de leite, não. Fazendo uma revisão, alguma coisa. E a Maria? Eu ia na sala chamar a Maria. Maria, Dia das Estrelas, você é uma estrela, vem. Porque a Maria, quando ela lia 3, eu dava um carimbo. Jovem, era super interessante. Eu fiz um carimbo com tampa de garrafa em forma de estrela. Tampa de garrafa. Eu pegava esse carimbo e carimbava. A alegria desses meninos, quando eu carimbava a carteirinha deles... E os que não conseguiam, ficavam sem um carimbo. Ficavam querendo, na próxima vez... Não, a princípio eles ficavam com raiva. Porque eles queriam falar assim, não, mas você não deixou eu participar. Não, você não quis. Você teve a mesma oportunidade da Maria. E aí eles ficavam com o braço cruzado com raiva. Só que eles percebiam que regras são regras. Que eles não participariam se eles não fossem estrela. Ah, porque tem também. Quando pegavam os livros mais velhos e os livros mais novos, eu coloquei numa prateleira chamada Prateleira das Estrelas. A Prateleira das Estrelas com os livros caros e da moda, Diário de Banana, só pegava quem era estrela. Então, eles também queriam pegar o livro durante a semana. E aí, na terceira sim. Na terceira, o João já estava louco para ler. Jovem, eu cheguei... No princípio... Sim. No princípio, eles ficam bravos e tal, dá um vitimismo, mas com o tempo eles aprendem que não foi por causa sua, foi por causa deles, foi mérito próprio da Maria e eles não fizeram por onde, né? E eles estão perdendo. E a Maria voltava para a sala com alguma coisa, que seja um bolo. Que seja, eu fiz pega aqueles arames de apostila, sabe? Sim. Coloquei um adesivo de estrela e virou um enfeite de lápis. A Maria levava um enfeite de lápis, que ela usava com muito orgulho. Era isso. Dobradura de papel ela levava para a sala. Então sempre uma coisa diferente. E aí o que acontece? Quando eles faziam isso, eu tive professoras que chegavam para mim e falavam assim, Renata, fulano, que era terrível, agora não tá terrível mais, mas não quer aula de matemática e fica só lendo durante minha aula. E esse projeto que você fez foi na biblioteca dessa escola? Dessa escola, sem ajuda dos meus colegas. Sim, de todos eles. E foi aí que, foi baseado nesse projeto que você resolveu, ou você se inspirou, ou você decidiu a se tornar escritora? Que eu tô vendo. Sim, você já tem 2 livros, né? 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui, que é a Escola Azul. A Escola Azul, aqui ó, tá aqui, texto e ilustrações Renata Camargo. Olha aqui, gente, que chique. Ilustrado por mim, ele fala... Nós temos autora aqui de Carmen Cajuru. São livros infantis. São livros infantis, mas com histórias filosóficas. Esse fala da importância da escola e das pessoas que trabalham nela, que a magia está nas pessoas, não em prédios. Entendeu? E esse aqui, eu tive a honra de ser convidada para fazer pro Hospital do Câncer de Divinópolis. Valentim. O Leão Forte Valente, que é um leão que tem câncer. E eu queria que você abrisse a primeira página, mostrando para que ele perde a juba, né? Mas não perde a coragem e o sorriso. Isso aí. Nós vamos conversar de novo. Eu não sei se você viu, mas eu conversei com a Miriam para falar de câncer. Sim. E nós vamos ter um outro podcast aqui para falar disso. Sim. Da valentia, que é mesmo você sendo cabelo, a mulher principalmente é um tabu, né? Nós vamos falar disso. Mas, enfim... Eu tive câncer também. Eu tive câncer de pele. Eu tive melanoma grau 2 e eu fiz uma cirurgia muito rápida. Então, eu falo que tudo que é ruim, até um câncer, às vezes ele tem um objetivo. Então, eu falo com propriedade. Então, assim, por que eu comecei a contar a história? Isso é interessante, como é que eu escrevi. Esse primeiro livro... Primeiro vamos na ideia do... Como é que foi essa história dos livros aqui? Tanta história para contar, né? Que você perde tanto Daqui a pouco tem as histórias, né? porque você hoje é conhecida como contadora de história. Sim, então, sim. Nós nem chegamos aí ainda. Sobre o livro, eu escrevi... Foi interessante. Eu sempre querendo fazer o bem, querendo ajudar. Eu trabalhava em uma escola em Divinópolis e eu amava essa escola também. Trabalhei há bastante tempo, falei que ia aposentar lá. Antes de ter o câncer, antes de passar pelo câncer. E eu trabalhei nessa escola e ela estava
desbotando, sabe? Ela era azul e era conhecida como a Escola Azul. Ah, tá. A tinta da escola estava desbotando. E eles queriam pintar a Escola Azul. Ela era no morro, lá em Divinópolis. Ela é Escola Paulo Freire, pessoas incríveis. E eu trabalhava nessa biblioteca e a escola estava desbotando. Vamos pintar, gente? Não tinha verba. Não tinha verba. Então eu fui para casa e pensei, o que eu posso fazer para ajudar a escola? Essa escola é tão importante nesse bairro, sabe? E aí eu desci da van, que eu ia de van. Da van até minha casa, eu criei essa história na minha cabeça. Eu cheguei em casa, escrevi. E peguei um monte de papelzinho, isso aí é papelzinho picado, viu? Peguei um monte de papelzinho, comecei a recortar e fazendo esse personagem. A escola chama Paulo Freire, por isso o mago se chama Paulo. E aí eu cheguei na escola e falei assim, aqui ó, toma esse livro, tá pronto, tá feito. Vocês editam esse livro e pintam a escola. Eu achei lindo esse primeiro aqui do Paulo Freire, que eu até gostaria de ler. Por favor. Então, aqui no início, né, do livro tem é um poema, é isso? É um poema dele. Do Paulo Freire. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, sala, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Muito lindo. E ele fala sobre... Aí eu entreguei, isso é interessante falar. É sobre isso que esse livro fala, e eu entreguei e falei assim, olha, pode pintar a escola. Só que, para minha surpresa, não quiseram. Porque deu ciúme. Um ou outro virou e falou assim, mas eu também tenho eu também podia ser o meu. Tá. Aí eu guardei esse livro muito tempo, muitos anos, na gaveta. E pensei, gente, quem sou eu? Renata do Ribeiro. Vou escrever um livro na terra de Adélia Prado. Quem sou eu, gente? Não sou ninguém. Nem sou tão maravilhosa como na escrita, assim, sabe? E me joguei pra baixo. Chegou um momento, e aí eu achava que o livro não era meu, porque eu tinha dado ele pra escola. Como eles não soltaram o livro, um dia eu tive coragem, falei assim, eu vou soltar esse livro. E soltei, na cara e coragem. Eu fiz através da como é que chama a editora agora? Aí, gente, tanta história, né? Da Adelante. Fiz através da Adelante, lancei esse livro. E com esse livro eu participei da Bienal Mineira de Livros, né, durante a pandemia. Online, sabe? Lá em Belo Horizonte. Foi online, mas eu participei. E através desse livro eu recebi relatos muito lindos, porque ele valoriza o professor, o educador e as pessoas que trabalham, não só o professor, o porteiro. Eu gosto muito dessa última ilustração, que eu não preciso nem falar nada. Quando a gente fala disso aqui, ó, são pessoas comuns pintando. Explica. São pessoas comuns pintando a escola e tomando lugar de seres mágicos. São seres mágicos que tomam conta da escola e esses seres mágicos vão embora. E sobram quem? Pessoas. E aí eu amo essa ilustração. Muito bacana. E aí eu soltei esse livro. Depois eu recebi um convite de fazer o Valentim. Agora, tem mais um livro para lançar em... Essa é a minha próxima pergunta. Tem projetos para futuro? Tem. Mais livros? Já tem um que já está ilustrado. Estamos conversando com autores de livros aqui do Ribeiro para o mundo. Isso mesmo, por favor. Em Cláudio, a pai de Cláudio, vai lançar um livro. E tem o Claudinho, que é um menino especial da PAI, e aí tem todas as crianças especiais, aí acontece uma banda, é muito, muito bonitinho. Muito bacana. Esse não foi ilustrado por mim, foi escrito por mim, vai sair. Estou terminando um livro sobre Cajuru infantil, estou muito animada. Vai ser ilustrado por mim também, sim. Contando a história de Carmo Cajuru para crianças. Para crianças. Assim, mais lúdico, assim. O que acontece? É um projeto muito bom que chama agora eu não vou me recordar. Ele foi feito em Divinópolis, foi feito em Itapecerica e eu fui convidada para fazer o de Cajuru. E eu vou fazer o de Cajuru para as crianças e eu fiz uma pesquisa extensa. Foi difícil colocar em poucas palavras, porque Cajuru... Eu falo que Cajuru é um celeiro cultural. E o meu objetivo é trazer para Cajuru uma identidade. Uma identidade cultural. Cajuru tem que ter uma cara. E Cajuru tem essa cara.
Sim, né? Tem que ser explorada. Ela tem que ser explorada, tem que ser divulgada. Tem mesmo. O potencial de Cajuru é gigantesco. Eu também sempre falo isso. Não é? E a gente está crescendo, desenvolvendo, Cajuru vem desenvolvendo, sim, ninguém pode falar que não. Mas Cajuru continua com esse ar bucólico de cidade do interior, porque é uma cidade pequena. E eu gosto disso, sabe? Gosto muito. E quando eu comecei, eu não tinha abertura em Cajuru. Hoje eu já tenho, sabe? Uma abertura boa em Cajuru. E esse livro vai tratar sobre isso. Que legal. Esse é só de literatura, tem mais projetos. E como é que, Renata, conta pra gente, conta pra nossos ouvintes, os nossos telespectadores, como é que começou essa questão, como é que você se tornou contadora de história? Como é que é isso? Por que você hoje tem essa fama, vamos dizer assim? Hoje se tornou o meu ganha-pão, né? Eu até não sou professora mais, por enquanto, né? Eu era efetiva, saí por um tempo para fazer esse trabalho que eu não estava conseguindo conciliar os dois. E eu pensei, lá eu atendia 300 crianças. Eu posso atender mais gente. Eu posso... E eu gosto quando eu encontro esses meninos que já são pais, sabe? Eu lembro da história tal, eu lembro do acontecimento tal, eu quero fazer isso mais. E aí eu me tornei contadora de histórias, por quê? Quando eu fui para a biblioteca, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem feito, onde a gente for fazer. Eu era muito criticada, porque falava assim, mas você é funcionária pública, para que você traz serviço para casa? Para que você se dedica tanto, seu salário vai ser o mesmo? Aí eu saí de sala para a biblioteca. Mas para que você trabalha tanto? Seu salário é o mesmo, você pode ir lá ficar de braço cruzado, lendo um livro à toa, mexendo no celular, fazendo... Se não, se eu me dispus a fazer esse trabalho, eu vou fazer não melhor, porque eu não sou a melhor, mas eu vou fazer o melhor trabalho que eu conseguir fazer. Que você pode. E aí teve os cursos que aconteciam na prefeitura, em Divinópolis, que eu sou efetiva lá, muitos cursos bons, sabe? E cursos gratuitos. Eu até falo na minha palestra, eu fui fazer um curso de contação de história. Eu fiz de técnica, biblioteca, tudo lá. Eu saí do meu trabalho à noite fazendo um curso. E eu fui lá para fazer um curso com a Érica Pontes. E eu cheguei lá e falei assim, eu nunca vou conseguir contar história, porque minha colega que contava história na biblioteca do Paulo Freire era Marília, até faleceu durante a pandemia. Nós perdemos um anjo mesmo. Marília, não é porque morreu não, era um anjo. Morre muita gente que não presta, mas ela era incrível. E a Marília, ao contrário de mim, falava delicado, devagar. E eu... Desse jeito que você já sabe, né? E agitada. Eu falei assim, eu nunca vou contar uma história bem contada. Só que eu vou fazer esse curso. E eu falei assim, eu vou lá. A Érica pediu, que estava ministrando o curso, para levar um objeto. Eu levei um apito de madeira. Tem gente que levou uma foto, um porta-retrato, levou uma xícara. Quando chegou lá, ela falou assim, agora que eu terminei de dar o curso, vocês vão escrever uma história sobre esse objeto. Eu escrevi. Então, gente, vocês escreveram? Agora alguém vai contar essa história. Eu, atrevida como sou, querendo aprender, falei assim, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou. Eu fui. E contei a história que eu tinha acabado de escrever. Quando eu terminei de contar a história, ela estava chorando, mais umas 4 pessoas chorando. Chorando. Ai, essa história é verdadeira. E chorando, sabe? E eu voltei para casa, meu marido, Douglas, você conhece, estava em casa já à noite, descansando no sofá. Eu falei, Douglas, eu fiquei horrorizada. O pessoal chorou quando eu contei uma história. Mas que história, Renata, que você contou? Me conta. Eu parei. Foi a primeira vez. Contei a história pela segunda vez. Segunda vez que eu contei a história na vida. Eu contei a história pra ele. Quando eu contei a história pra ele tava com a mão no rosto. E ele não era muito de chorar, eu achei que ele tava passando mal. E eu, delicada, você tá passando mal, sacudia ele. Você tá passando mal. Ele tirou a mão do rosto, ele tava em prantos. Em prantos. Esse também vai ser meu livro, tá? Eu tô terminando o projeto, vai ser um livro que chama Saudade. E eu perguntei pra ele assim, o que foi? Ele falou, olhou pra mim e falou assim, eu senti o cheiro do meu avô. Ele falou que sentiu o cheiro do avô dele. Eu contando a história sobre avô. E a história fala sobre avô. Fala sobre saudade. Aí me deu um clique. Aí eu entendi o poder das histórias. Realmente. Eu posso fazer a pessoa, além de vender ideias, eu posso fazer a pessoa ter sensações. Eu posso fazer a pessoa se entender. Eu posso fazer a pessoa, às vezes, soltar um choro, uma saudade de avô, através das histórias. E a partir daí eu falei assim, a baixa autoestima saiu de lado e a autoestima veio. Eu sei fazer isso. Eu sou muito boa nesse ofício. Está ligado a storytelling, essas Sim. coisas todas? Aí uma produtora de
E aí o storytelling entra nisso aí, vamos falar das empresas, também entra, tudo tá linkado. Você também tem outros negócios, né? Sim, sim. O que você faz, quais os trabalhos que você faz dentro desse contexto de contar histórias? Sim, tem uma técnica do storytelling, meu inglês é inexistente, parece que chama pit elevator, né? Um negócio assim, é o tempo de um elevador subir. Sim. E você faz uma venda no tempo de um elevador subir. Isso é storytelling. Isso é contar história. Isso é vender. Isso é vender ideias. Mas eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você é vendedor, um professor é vendedor, todo mundo é vendedor. Você está vendendo seu trabalho. Quando você faz um trabalho bem feito, você está vendendo. Então o storytelling, ele fala sobre isso. E eu fiz isso. Então eu contando histórias, comecei a contar histórias ainda na escola. Teve um evento em Divinópolis. Divinópolis é a cidade das histórias. E eu comecei a contar a história em Divinópolis. Eu faço parte dessa história. Eu tenho até um livro, eu não trouxe hoje. Oh, meu Deus, esqueci. Tem um catálogo Você que tem chama... outros livros? Não, é um catálogo em Divinópolis. Eu estou nesse catálogo. Entendi. E nesse encontro, teve um produtor de Mariana, veio a Divinópolis. Ele sai por cidades procurando características da cidade para elevar essa característica. E ele descobriu que em Divinópolis tem muitos contadores de histórias. E aí ele pegou vários contadores de histórias, são amigos meus, incríveis. E esses contadores de histórias começaram a contar história e fizeram um projeto grande. Finalizava com os contadores de histórias, como eu, não profissionais, na praça do santuário, tirando fotos. Fotos com todo mundo. E alguns desses contadores de histórias colocariam a história deles. Certo. E eu não iria estar em destaque, porque eu sou só mais uma. E eu fui lá, tirei as fotos e voltei. E aí teve um dia que teve um coffee break, convidaram para um coffee break para finalizar, para mostrar as fotos, finalizar. E aí o meu marido, vamos lá falar de venda. E o meu marido virou e falou assim, mas você vai lá? Eu assim, vou. Mas você vai? Você nem fez trabalho para ele, você não recebeu nada, você só tirou foto? Vou. Quem não é visto não é lembrado. Porque eu sempre falei disso, quem não é visto não é lembrado. E aí eu fui, eu tava sem carro, porque meu marido trabalhava fora, a gente tinha um carro só. Eu fui de ônibus. Não sabia direito onde que era, foi lá no GEC. Saí a pé, minha bússola é quebrada, eu me perco fácil. Minha bússola quebrada é ótimo. Minha bússola é quebrada, interna, não vi com esse equipamento. E aí, eu achei o lugar, cheguei lá suada, fingi que tava tudo bem, e todo mundo se apresentando, todo mundo falando das suas histórias, e eu no meu canto. Quando terminou, o produtor sentou assim, encostou no balcão para tomar um café. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, oi, tudo bem? Eu fiz um pitch nele. Oi, tudo bem? Eu sou Renata, sou contadora de histórias. Tem um livro que eu vou lançar que se chama Escola Azul, escrito e ilustrado por mim. Faço um projeto que chama Projeto das Estrelas. Conto história para todas as idades. Ele é de Mariana, mas ele tem um sotaque. Nó, cara, que massa, diferente. Me dá seu telefone que eu vou te ligar. Não vai me ligar nunca. E fui para casa. E ele me ligou. A partir daí, ele começou a me pagar cachês. E eu... Mariana, Ouro Preto, Norte de Minas, Belo Horizonte, Betim, Contagem, e viajando com ele, e fiz ainda faço muitos trabalhos para ele, inclusive já tem trabalho marcado. Eu fiz um pitch, eu falei assim, gente, olha só, uma contação de história. E aí, a partir daí agora também, eu faço também trabalho para empresas. Como é que é isso? Então, eu faço o que a empresa necessita. Eu já fiz CIPAT, faço ainda. Por exemplo, eu fiz uma fundição lá em Divinópolis, na Funfair, para os homens. Eles no pátio, uns 300 homens no pátio, a maioria era homem. E eu falava sobre saúde mental. Contei uma história que chama A Caixa de Pandora, que fala sobre todas as coisas ruins que a gente passa, mas por fim fica só um lenço, que é a esperança. Pode ter tudo, mas tem que ter esperança. Então eu fazia esse trabalho com eles. Faço também trabalho... especial para as empresas, por exemplo, a Viveza, fiz um trabalho para eles o ano passado todo, uma vez por mês ou mais, onde a gente fazia um trabalho lúdico com as famílias, como o passeio da Coca-Cola. Eles iam no depósito e nesse eu lembro desse passeio. Sim, muito legal. Você lembra? Lembro. A gente não pode contar o tempo, né? Foi muitos anos atrás. Muito tempo. Não muito, a gente é novinho. Não. E aí... nós criamos, através do pessoal da publicidade e propaganda deles, eles me convidaram e eu sou uma entidade, eu sou a guardiã da IGL. Então tem O que é a IGL? A IGL é o depósito da Viveza. Da Viveza. Então eu sou a guardiã. E aí a gente fez... Que é a antiga Sincal. Sim, a antiga Sincal.
E aí tem um depósito. E eu fiz esse trabalho durante um ano, e sim, coisas mágicas. Usando todos esses apetrechos que eu uso no coisa. Perfume, eu borrifo perfume e falo assim, desculpa, gente, eu sou uma guardiã muito nova, só tenho 200 anos. Normalmente as guardiãs têm 2000 anos. Desculpa, é porque eu não tô controlando minha magia ainda, eu vou aprender. Porque aí... E as famílias se divertem, sabe? A gente tem os sabores. E eu faço isso nas empresas também para vendas. Agora, faço também em várias instituições bancárias, me convidam para fazer. Faço em escolas. Uhum. Inclusive tem um assunto interessante, eu fui para São Gonçalo. Fui para São Gonçalo e a produtora que me contratou para fazer para os professores. E aí eles chegando, a produtora que foi comigo, a Raíssa, ela tava lá e o pessoal, porque eu sou palhaça, né? Eu acho que o humor é resistência. Você é uma artista, né? Tem uma arte aí por trás. Depois você vai falar pra gente um pouco. Tem. E assim, todo mundo rindo, porque o humor é resistência, como eu disse. Uhum. E aí o pessoal se abriu pra mim. E aí veio uma dinâmica, que eu faço dinâmicas com eles também. E eu fiz uma dinâmica, e na hora que ela voltou, o pessoal tava chorando, muito, copiosamente. Eu tive que parar minha palestra pra abraçar, pra dar abraço, porque um abraço cura. E assim, ela falou assim, Renata, como que isso acontece, cara? Eu falei assim, é assim. E eu faço... Tô curioso pra saber essas histórias. É muito legal, é muito legal. Pitangui, eu fiz um salão gigantesco, até tô voltando lá. Para professores, assim, foi incrível, tem nas minhas redes sociais. E sim, foi incrível também. Eu faço em teatro, eu faço em salas de reuniões, eu faço... E também no Rancho do Peãozinho, há 3 anos, lá em Divinópolis. Que é isso que estava 1.500, em média, 1.500 pessoas. O Rancho do Peãozinho, crianças. Para crianças de todas as idades, até crianças de CMEI. Então, assim... No Rancho do Peãozinho, é dentro da Divina Expo, tem o Rancho do Peãozinho, que é uma área exclusiva para as crianças, e é um projeto lindo do Juarez, do pessoal lá. Eu amo esse projeto porque eles querem que essas crianças, principalmente de escolas públicas, vivam essa cultura rural. E eu valorizo muito também. Sim. Então lá, e são histórias de bicho. Então, eu fiz a apresentação durante uma semana, são 3 anos, é uma semana, e ali são, em média, 1.500 crianças, em média, por apresentação, uma de manhã e uma à tarde. Durante a semana, de 6 a 7 mil crianças atendidas. Sim, é incrível, é lindo. Incrível. E é jovem, e é assim, é ao mesmo tempo lindo e apavorante. Porque são 1.500 crianças e eu. É o poder da palavra. Como é que você vai captar a atenção de todos? Sim, né? Mas aí vem um outro projeto meu, um outro trabalho. Até o final do ano eu dou curso de contação de histórias. Você tem um curso para dar, para ensinar pessoas a contar histórias? Para a educação, mas também para as empresas. Então, durante todo o meu... Como é que funciona esse curso seu? Então, se eu quiser fazer, por exemplo. É só você ligar, me dizer o tempo que você tem, o espaço que você tem, e a gente faz um planejamento para esse curso. Pode ser de 4 horas, pode ser de 12 horas. Porque hoje a Renata, ela é contadora de história para crianças e também para adultos. Sim. Né? Para eventos, para empresas. Sim. E tem também, você também é palestrante. Sim, palestrante. Nesta área de inteligência emocional. Sim. Por exemplo, eu tenho uma palestra que até eu vou dar agora aqui em Cajuru, que chama Reinvente-se. A palestra Reinvente-se, ela tem várias nuances. Eu tenho a palestra Reinvente para a Educação, Reinvente-se, Transforme Seu Mundo e o Mundo ao Seu Redor, onde eu falo sobre o que eu fiz, porque eu queria o que ali? Eu queria... várias pessoas falavam assim, mas você está fazendo esses projetos, você quer ser diretora? Você está fazendo esse projeto por quê? Você quer ganhar a mais? Você vai ganhar o meu salário de todo mundo. Eu falei assim, não, eu quero fazer o bem. Eu quero fazer meu trabalho bem feito. E eu quero fazer a diferença. No meu trabalho, ganhando o meu salário, eu vou fazer a diferença. Porque isso é importante também. A gente também tem que ganhar um salário. A gente também tem que viver e viver bem. Não é só, eu tenho que pagar minhas contas. Não, eu tenho que viver. Então eu faço essas palestras para empresas. Agora para jovens também eu faço, para adolescentes. Então assim, pode ser para educador, ela pode ser para uma empresa de vendedores ou uma empresa que está com... Fiz agora empoderamento feminino também.
Fiz muito legal. Foi aqui e lá em Divinópolis também, em uma outra fundição. Fiz com as mulheres e, assim, muito incrível, sabe? E aí você me fala, o empresário me fala qual que é o problema que ele quer sanar. Qual que ele quer abordar? Ele quer falar sobre inteligência emocional, ele quer falar sobre empoderamento feminino, ele quer falar sobre assédio no trabalho, ele quer falar sobre um trabalho bem feito para, eu vou fazer um trabalho bem feito não pelo salário que eu ganho, que eu acho que eu ganho pouco, mas eu vou fazer um trabalho bem feito porque isso me preenche. Porque quando você faz um trabalho mal feito, eu tô fazendo mal feito porque, meu patrão não presta. É aquela história, tem uma história, eu acho que eu já até contei ela aqui. Se eu não contei, essa é uma oportunidade boa de contar. Boa. É igual o jogador de futebol que está começando a carreira. Ele não faz gol contra porque ganha pouco. Ele come a bola. Sim. Ele joga a bola. Por quê? Porque ele tá doido para um olheiro ver ele. Sim. Achar ele para ele ir para um time bom. Sim. Né? Assim tem que ser um profissional. Sim. O profissional ele não tem que fazer só porque o que ele ganha. Ele tem que ser excepcional. Ele tem que fazer o que ninguém faz. Ele tem que ser acima da média. Ele tem que ser fora da curva. Porque uma hora alguém encontra ele. E encontra. Isso é inevitável. Sim. Se você faz o que, independente do qual seja a sua profissão, qual seja o seu ramo, qual seja o seu segmento, se você faz com todo o seu coração, com toda a sua energia, não tem como dar errado. Não tem como. Como, por exemplo, eu não pensava que um dia isso ia se tornar a minha profissão. Eu fiz sem pensar, eu fiz pelo prazer de fazer um trabalho bem feito, ajudar as pessoas e também um prazer pessoal. Porque quando você faz um trabalho bem feito, é um prazer pessoal. Você fala assim, nossa, eu brilhei hoje. Você dorme o sono dos justos, né? Sim. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Sim. Porque não é que você fez o melhor, você fez o seu melhor, né? O que você acabou de falar. Isso vem, igual você falou. Vem. Isso vem. E aí, nessas palestras eu falo sobre isso. Então, assim, quem empresário que quiser entrar em contato, tá? Pode entrar em contato. E assim, nós vamos colocar aqui. E realmente funciona. Tá. Agora, pra gente pegar um gancho aí nesses projetos todos que você falou, que você participou, que você tem. Tem um projeto novo aí chegando. Tem uma novidade. Tem. Então, qual que é, assim, o que é esse projeto? Tem aí uma imagem dele? Então, tá sendo lançado aqui agora. Tá sendo lançado agora? Tá sendo lançado com você agora aqui. Não sabia, não. Cara. Não, é sério mesmo? Não, porque sério. Eu tô vendo que você mandou pra gente todo um material e tudo. Nós estávamos esperando a documentação sair. Eu falo que tudo é providência. Quando eu entrei aqui, eu falei com você que veio no caminho certo. Por quê? Nós estamos lançando aqui. Então, vamos aproveitar o momento e explica para nós o que é essa Associação Areté, que chama? Areté. Chama Associação Cultural, Esportiva e Social. Sim. Então, explica tudo pra gente. Nós estamos lançando a Associação Areté, que chama Areté, Associação Cultural, Esportiva e Social. De onde surgiu a Areté e o que ela vai fazer? Ela surgiu de uma visão minha, porque eu viajei muito e viajo muito, principalmente em centros culturais. E eu observei, por exemplo, em Pirapora, eu estive num centro cultural, que é uma biblioteca de Buritizeiro, sabe? Lá em Buritizeiro do lado. E assim, eu achei incrível, porque lá eu vi um centro cultural onde tinha uma biblioteca, e nessa biblioteca tem também um micromuseu valorizando a cidade, com fogão a lenha, com essas coisas assim, para as crianças. E no fundo um quintal, é uma casa. Um quintal onde acontece aula de capoeira, onde roda de leitura, onde acontece clube de mães, onde acontece tudo. Inclusive meu espetáculo aconteceu lá, sabe? Eu fiz meu espetáculo lá, contando histórias, viajando com as histórias, onde eu vestia de vários personagens. E através dessas viagens, em Mariana, em Ouro Preto, eu percebi que aqui nós não temos aqui um lugar onde seria a casa para essas pessoas. Da cultura, Não, temos a Casa de Cultura, que é um espaço muito bom, muito importante. Temos a Associação Multicultural de Cajuru, que vem transformando a educação e a cultura de Cajuru, não a educação, mas a cultura vem valorizando, muito bom mesmo, o pessoal está fazendo um trabalho lindo.
Mas eu senti falta de ter uma constância. E surgiu o Areté. A Areté surgiu dessa vontade. E o que a gente pretende fazer? Nós temos um plano micro, um plano médio e um plano gigante. Nosso plano, porque a gente não está começando do zero, não. A gente está começando do negativo. A gente está começando com dívida. Porque abrir uma associação, literalmente a gente está começando com dívida. Não é fácil, né? São muitas documentações, são muitas taxas, sabe? Mas como que a população de Carmo do Cajuru pode ajudar isso? E nós vamos chegar nisso aí. E eu preciso da população de Cajuru para ajudar a população mesmo, os empresários também, mas a população, o povo mesmo, que acredita no poder da cultura, do esporte, para mudar o social. A gente não quer dar o peixe. Nós queremos dar a vara. E uma vara cantante, sabe? Porque... E a nossa ideia é essa. A princípio, a gente já tem evento marcado. A gente vai fazer... Porque, como eu falei, nosso objetivo um dia é ter um centro cultural. Um centro cultural que seja referência. E uma biblioteca. Sabe? Ter alguma coisa assim. Mas a gente não tem. Então, o que nós fizemos? Eu peguei uma mala grande que eu tenho. Dessa mala virou nossa biblioteca. Das nossas redes sociais. Tem foto dela aí? Então, eu acho que tem. Depois ele vai colocar a foto da nossa mala, porque a gente vai começar com o que a gente tem. Nós vamos fazer contação de história, leitura, e como que a população pode ajudar? Nós estamos começando com os livros que a gente arrecadou entre nós. Nós somos um grupo de pessoas que... Então tá a Thaís, Priscila, Douglas, Bruna, não posso esquecer de ninguém, a Gil, Dona Gil, e a gente precisa de mais gente. Inclusive, eu vou te convidar também para fazer parte, tá? Então a gente precisa de mais gente para ajudar. Faz questão. E a gente vai começar montando essa biblioteca. Nós queremos uma biblioteca que a gente leve para os lugares. E nós já marcamos o primeiro evento. O primeiro evento vai ser o nosso primeiro evento vai ser em outubro. No dia 26 de outubro, acho que tem também, depois o Nathan vai colocar aqui. Sim. E aí a gente vai distribuir pela cidade algumas caixas da Areté para as pessoas doarem livros. Livros infantis, sempre livros infantis, não livro de matéria, não. Livros infantis, revistinha em quadrinhos e livros juvenis. Por exemplo, Diário de Banana, Paula Pimenta, esses livros. Porque a gente quer que esses livros rodem a cidade. E o nosso objetivo também é ir para as pontas. Isso eu aprendi quando eu trabalhei 1 ano no projeto Fazendo Arte em Divinópolis. O que é ir para as pontas? Ir para as pontas é não atender só o centro. Atender os bairros, o Alvorada, o Bonfim, o Nossa Senhora do Carmo, a zona rural. O Ribeiro. Estivas. Angicos. Marimbondos. Olhos d'Água. O nosso objetivo é atender também as pontas. Por exemplo, a gente tem muito evento acontecendo no Cruzeiro, que é uma praça maravilhosa, pronta para receber. Mas, às vezes, uma criança não tem alguém que vá levar. Não teve uma Bienal esses dias aí? Sim. Incrível, foi linda, importante. Porém, não atendeu algumas crianças que precisavam. Porque aquela criança que não tem o aparato familiar, ela não vai, ela não fica nem sabendo. E a gente quer ir lá, fazer o Projeto das Estrelas lá. Então, a gente está começando, como eu disse, e a gente precisa desses livros. Mas eu não tenho livro. Então, nós vamos colocar um Pix na caixa, e um Pix aqui também, eu vou colocar um Pix, para as pessoas fazerem doações. Nós precisamos de você. Você que está sempre reclamando que a juventude está perdida, que as crianças só brincam de celular, que as crianças não leem, que o mundo está muito difícil, realmente está muito difícil. E assim, eu tô criando meu filho muito bem criado, mas ele tá no meio ruim. Então, não adianta você criar só seu filho. Você tem que ajudar as outras crianças. Porque são essas crianças que vão conviver com seu filho. São essas crianças que vão trabalhar com seu filho. Então, a gente tem que ter essa função social. E eu cansei, jovem, de esperar atitudes governamentais, porque tem muita gente que está na política que tem vontade. Mas acontece que vem um outro e acaba com aquilo. Não tem a constância. Vou dar um exemplo. Quando vem a carreta do SESI, que é uma biblioteca, uma carreta linda. Sim. Ela vem e fica ali na praça. Mas ela vem e fica 2 dias na praça e vai embora.
Formou leitor? Não. Não teve a constância. Sim. O João não pegou um livro porque estava na modinha e acabou, olha, não é que é bom? Ó, gente, e tem isso também. O livro pro João tem que ser um livro pesado, tem que ser igual a história do João. E essa carreta do SESI, por exemplo, Vem e vai embora. Eles só emprestam ou doam? Não emprestam nem doam. Então não dá nem tempo, né, da pessoa ler. Não tem essa constância. Não tem. E a leitura, ela é uma desculpa para entender outros valores. O nosso projeto da leitura, ela vem, é importantíssimo, mas não vem só ela. Às vezes esse menino não vai ser um leitor, mas ele aprendeu tanta coisa com aquele livro que ele leu, ele aprendeu tanta coisa a ter responsabilidade, a devolver o livro na data certa, porque isso vale ponto. A cuidar do material, eu falo isso durante o Projeto das Estrelas, a ter constância, nossa, tá chato, mas peraí, eu vou terminar, eu vou até o final. Porque aqui, ó, eu não me interessa, eu passo, igual o celular. O problema, concorrer com o celular hoje é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Porque é uma dopamina, assim, que hipnotizante. Até a gente. Até nós. Fica viciado, tem que se controlar. Tem que se controlar. E o nosso projeto Areté é esse. É fazer isso. E a gente vai começar, nosso evento já está marcado para outubro. Inclusive, a gente precisa de empresas, porque nós vamos fazer nosso uniforme. Essas empresas vão com a gente precisa... também patrocínio, então a gente precisa disso, sabe? Porque a gente quer fazer o trabalho, a gente precisa de quê? Então eu estive em outras instituições, lá em Divinópolis tem o Pão da Alma, conhece? Não. Pão da Alma é uma instituição linda que eu conheço, inclusive uma das meninas que está com a gente no projeto, ela já foi assistida pelo Pão da Alma, sabe? Ela já foi assistida, a Bruna, linda, menina maravilhosa, trabalha com a gente hoje, e foi incrível, jovem, porque a Bruna, ela chegou pra gente assim, Douglas, a Bruna tem uma vida difícil, ela tá trabalhando em 3 empregos. Ela trabalhava num restaurante, ela trabalhava num bar à noite e ela trabalhava numa loja. E eu seguindo ela no Instagram depois que ela se formou, sabe? E assim, e a Bruna me ajudou muito na biblioteca. E um dia ela chegou e falou assim, ô Bruna, vem trabalhar com a gente? Ela chegou pra trabalhar e o meu marido, ele mexe com informática, você sabe? E aí, com programas, eu olhei pra ela e falei assim, Bruna, você sabe usar computador? Ela, sei. Você que me ensinou? Eu te ensinei? Você tava catalogando os livros, aí você falou assim, vem cá que eu vou te ensinar a abrir o computador. Você me ensinou a abrir o computador e digitar pra você. Olha, e você não lembrava dela? Olha a diferença, porque nos meus projetos, todo mundo é pertencente. Os meninos são donos do espaço. Aquele espaço é deles. Eles são pertencentes, por isso eles cuidam. Porque eles sabem... O senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade, de respeito com o outro. E assim, eu fiquei arrepiada. Eu falei assim, olha a diferença que a gente faz na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que nessa live vai ter um monte de gente comentando da diferença que fez na vida das pessoas. E pensa assim, gente, mas é só um projeto de leitura? Não é só um projeto de leitura. E o nosso objetivo é trazer de volta a criança. Sabe? Trazer também. Por exemplo, nós vamos fazer um evento lá no Alvorada, lá onde tem as casas. Sim. Que é um lanchinho, contação de história e a nossa mala, sabe? A nossa mala que é a biblioteca, né? A nossa maloteca. A mala... Sim, ficou muito bonitinha. E depois a gente vai fazer um outro evento lá na igreja, na praça da Igreja do Líbano, que ficou magnífica. Nós vamos fazer um evento lá. E nesse evento a criança sendo criança. Ali nós vamos fazer peteca, feita de casca de bananeira e pena. Nós vamos fazer pintura com terra, pintura natural. Bem legal. Sim, nós vamos fazer isso. Entendeu? Vai ter brincadeira, vai ter música, vai ter esporte. Entendi. Thaís do balé vai também. E as meninas, a Gil vai estar lá contando história. E a gente está buscando outras pessoas, tá, gente? Podem vir com a gente. E vai ser Quando é que vai ser? Quando... Vai ser em outubro, no dia 26 de outubro. Tem a data aí. Me passa aí que eu sou péssimo para números. Então vai colocar aí. O meu é para... Tem outro? Tem, sim, sem ser o do Alvorada? Qual que é o outro? outro? São os dois. O outro vai ser lá no Alvorada e lá no Nossa Senhora do Carmo. Tá aqui, ó. A mala de histórias Areté vai estar no falta um R ali, ó. Coarte, Areté. Isso aí é a pessoa que digitou errado. No bairro Alvorada, momento de contação de histórias e leitura divertida para as crianças do bairro. Então. E no dia 27
Dia de Ser Criança com Aretê, na Praça da Igreja do Líbano, brincadeiras para crianças, oficina, pintura facial e muita diversão. Então, vai acontecer isso aí, e vê se você consegue mostrar a mala para nós, por favor. E esse aí é o lançamento do projeto. Está sendo lançado aqui agora, aqui na Fox, mas o lançamento mesmo do nosso trabalho vai ser... E a gente está fazendo assim, tudo na batalha. Ô, Renata, isso que eu ia falar aqui agora, pra gente partir aí para os finalmente, como é que as pessoas podem ajudar, né? Porque é um trabalho muito bacana, muito importante para a nossa cidade, importante para as nossas crianças, né? Sim. Isso é muito importante, essa questão da cultural, esportiva, social, e a gente faz questão de abrir o espaço aqui para você divulgar isso, como é que as pessoas podem ajudar, como é que você falou que tem um Pix, falou que tem doação, como é que mostra, fala para todo mundo aí como que a pessoa pode ajudar. Primeiro, as pessoas podem seguir o nosso... Quero participar. Por favor. Podem seguir o nosso Instagram. Nosso Instagram é arete_, que é tracinho de baixo, cultural. Então, o nosso Instagram, lá tem todos... Tá na tela embaixo. Sim, vai ter as informações lá. Inclusive, nosso Pix vou colocar aqui também. Mas lá no nosso Instagram também podem entrar em contato pelo nosso Instagram. E as pessoas podem ajudar doando livro, doando valores, porque a gente quer fazer lanche, a gente ainda não colocou nenhum lanche, nada, porque a gente ainda não tem verba. A gente vai fazer os uniformes, as pessoas também podem adquirir os uniformes, sabe? E ajudam, uma camisa linda que nós vamos fazer, que a logo ficou muito bonita, e essa logo tem um motivo. Conta pra nós, porque foi você que criou essa logo? Sim, foi eu que criei essa logo, O que significa isso aí? São todas as cores, são pessoas diferentes reunidas, por isso todas as cores. E são 3 pessoas que podem ser 3 crianças aprendendo, são quase formando um balãozinho, ou podem ser as pessoas que estão nos ajudando. Então é a união, por isso que é uma associação. Somos nós transformando o mundo, tornando o mundo um lugar mais colorido, sabe? E a gente não quer se atrelar a nenhum partido, nada, a gente quer realmente fazer a diferença com o nosso trabalho. Sim. E as pessoas podem ajudar doando os livros, por favor. Aqueles livros que estão lá, que o filho cresceu, não vai usar mais, se lembrou de alguém. As caixas vão estar distribuídas, inclusive vou deixar aqui uma caixa também, em vários comércios aqui de Cajuru, em Divinópolis também. Já recebemos pessoas que vão deixar lá pra gente. Então nós vamos distribuir as caixas. Nessas caixas vão ter também um QR Code do Pix. Então as pessoas podem ajudar, mas também podem vir ser voluntários. Porque nos nossos eventos, que são apenas 2 em outubro, mas a gente vai fazer um Natal também, a gente quer fazer um Natal diferente, e a gente precisa dessas pessoas voluntárias. E nós temos, inclusive, um forms, onde a pessoa coloca as habilidades. Que, por exemplo, você, por exemplo, é bom de comunicação, fulano é bom com bordado, ciclano é bom com pintura, o outro é bom com marcenaria, fulano é bom para atender crianças. Então são essas pessoas que a gente precisa. É isso que a gente quer atender. E é importante, jovem, frisar que nós queremos atender as crianças em vulnerabilidade, mas nós queremos atender todas as crianças. Sim. Até as que não estão em vulnerabilidade. Porque a gente quer atender todas. A gente quer que aquela criança que tem um apoio familiar conviva com a criança que não tem. Porque às vezes essa criança vai ser uma referência. Sim. Porque a gente tem que conviver. Porque trazer essas pessoas... Porque tem uma pesquisa muito importante que diz o seguinte, é muito comum uma família que as pessoas vivem de doação, de assistencialismo, o filho ser de assistencialismo. Porque se ele se tornar um estudioso, se ele se tornar um batalhador, ele vai virar o quê? Ele vai ficar diferente. Ele não vai pertencer mais àquele meio, àquele grupo, que é o grupo familiar dele. E às vezes ele precisa de uma referência, para fazer, eu não pertenço tanto à minha família. Minha família está aqui, eu sou diferente deles. Porque eu pareço com quem? Eu pareço com o jovem. Eu me assemelho ao jovem e está tudo bem. E às vezes essa criança, tendo você como referência, apadrinhando essa criança, ele vai tirar mais 1 ou 2 ou 3. Sim. Eu, por exemplo, eu já fui contra o Bolsa Família, hoje eu não sou mais.
Eu sou contra a maneira que ele é trabalhado. Porque a fome imediata tem que ser aplacada. A criança não tem culpa se a mãe, o pai ou quem cria... Pega aquele dinheiro e faz outra coisa. E coloca... E quando você vê uma pessoa pegar... podia pegar esse dinheiro e vender um monte de chup-chup na rua? Quem que deu esse exemplo? De onde que veio? Muito mais fácil pegar e colocar um crédito no celular. Então isso também é pobreza. Falta de expectativa. A Arete vem para dar expectativa, perspectiva de vida. Eu posso ser, eu posso ter, Sim. mas eu preciso trabalhar. Por Tem quê? que fazer minha parte. Sim. E é difícil realmente. Por exemplo, nós vamos falar sobre cotas raciais. Muita gente pensa, mas cota racial? Porque está colocando como se as pessoas negras tivessem menos capacidade. Não. Está tentando colocar uma pedra sobre um momento muito triste da nossa vida. Vou te dar um exemplo. Fala assim, eu sou privilegiada, você também é. Não, mas tudo que eu tenho eu batalhei. Batalhou. Mas você, quando lá atrás o seu bisavô e o meu bisavô, eles estavam o quê? Recebendo herança. Enquanto isso, os bisavós das pessoas negras aqui de Cajuru estavam saindo de uma fazenda sem dinheiro, sem comida e sem emprego. Porque também tinha marginalização. Eles eram marginalizados. Quando foi liberada a escravatura. Isso. E a história está no meu livro infantil, falando sobre isso também. Que na verdade eu acabei escrevendo um livro e acabei escrevendo outra história. Que um dia vai sair. Então, hoje eu não sou contra. Ela não é o melhor meio. Mas é um meio que foi encontrado. Um dia que uma amiga minha virou e falou assim, eu era contra. Ela virou e falou assim, Renata, você vai muito em médico, né? Vou. Quantos médicos negros você já foi? Eu? Nenhum. Você não acha estranho? O Brasil, com a maioria de negros, um dos empregos mais bem falados, né, mais evidenciados, que é de medicina, não terem tantos negros. Não tem nada errado, não. E os subempregos? A maioria está preenchido por quem? O louro do olho azul? Não. A maioria. Então é uma coisa que eu quero trazer, sabe? E me fala que teve um motivo para esse nome? Esse nome tem um... Tem. Por que Arete? Eu estava buscando um nome que fosse sonoro. Eu queria um nome que a pessoa falasse, não, eu tô indo lá na Arete. Tem uma coisa lá na Arete, sabe? Tipo, Arete, sabe? E eu descobri esse nome. Arete significa excelência em grego. E nós queremos fazer um trabalho com excelência. Bacana. Entendeu? Eu aprendi isso no Fazendo Arte, com a Leni. Eu trabalhei 1 ano no Fazendo Arte de Divinópolis, que eu já falei. E um dia eu tava coordenadora de projetos. E nós fomos fazer... Eles fazem uma apresentação na praça, linda. E atendem meninos da Terra Azul, de todo lado, sabe? E eles vão pras pontas. E aí eu fui comprar uma sapatilha. Tinha sapatilha de R$20. E tinha sapatilha de 45. Eu olhei pra Leni e falei assim, ô Leni, que ó, tem sapatilha, a gente tá sem dinheiro. Vamos comprar de R$20? Ela, não. O nosso aluno vai estar no melhor palco, com a melhor roupa, com a roupa de escola particular. Porque ele tem que entender que ele tem o direito. Porque eu já ouvi isso muito. Fulano não vai em tal restaurante? Não, lá não é pra mim. Não vai em tal festa? Não, lá não é pra mim. Não, isso não é pra mim, não. O povo chique. O povo já... Se coloca pra baixo. Se coloca numa posição... de inferioridade. Porque você fala tanto que a pessoa é pior, É igual fala, tem mulheres machistas que não gostam de outras mulheres. Que não gostam mesmo. Por quê? Ouviu tanto que mulher é ruim que entendeu que mulher é ruim. Entendeu? Existe isso. E existem também negros racistas. Existe, porque não é culpa deles. As pessoas foram tanto falando que é ruim, e aí o que acontece? E eu chorei. O dia que eu tava no palco com essas crianças, eu tenho uma foto minha chorando, porque eu sou muito chorona. Quando eu vi aquelas meninas com a sapatilha de escola particular, com um figurino de escola particular, a melhor luz, o melhor som. Excelência. Excelência. Por isso veio o nome Excelência. Veio de um projeto que me ensinou muito. Arete. Arete. Excelência. E é isso. Isso aí. Ó, gente, conversamos aqui com a contadora de história, escritora,
dona de vários projetos, mas um projeto maravilhoso que é esse Aretê. Eu desejo muito sucesso. Eu não sou dono, não. Eu sou só idealizadora. Não, é idealizadora. Senão minhas amigas, é uma equipe, gente, todo mundo vive junto. É toda uma equipe, desculpa aí. Mas você é a que está tomando frente de tudo isso, sim, sim. Né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por você ser essa pessoa que quer trazer excelência para as crianças, né? Então, eu fiquei muito feliz de você vir aqui falar sobre seus projetos e tudo, e queria agradecer a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito. Agradeço também as pessoas que estão assistindo, que vão colaborar com a gente, as pessoas que já estão, meu marido, Douglas, que eu não posso deixar de falar, Sim. que também vai na batalha também. Vou conversar com ele. Está na Aretê também. A Thaís, as meninas, todo mundo, a Bruna, todo mundo que está, e as pessoas que também estão vindo com a gente se oferecendo. E eu agradeço muito. Também por essa iniciativa sua, isso é muito importante, trazer um espaço desse, trazer um podcast aqui para Cajuru, porque o nosso potencial é gigantesco. Eu também acredito nisso e eu quero participar. Não sei como não, depois nós vamos conversar. Você já está participando. Não, já estou participando aqui, né, sendo veículo de comunicação para vocês. Para nós é um privilégio grande estar sendo lançado aqui, né? Sim. Para nós um privilégio grande, mas quero participar sim, porque eu não sei se você já viu meus outros podcasts, eu falo muito de livros aqui também. Sim, livros mais para adultos, né? Mas eu falo muito, então assim, esses projetos de leitura, que eu acredito muito na leitura, que a gente tem uma condição muito maior de prosperar quando a gente lê, né? Que a gente está envolvido em projetos culturais. Então eu acho isso de grande valia e parabéns mais uma vez. Nós vamos fazer de tudo para dar certo. E queria falar para você que está assistindo aí para ajudar, né? Vou colocar aqui de novo embaixo o endereço do Instagram, o Pix, e se você tiver livros para doar, livros infantis e juvenis, revistinha, doe, tá parado aí na sua casa, já tá empoeirando, não usa mais, as crianças já cresceram, vamos doar, vamos fazer outras crianças ter a oportunidade de ler esses livros, né? E para quem não tem o livro, tem a oportunidade de doar, pode ser qualquer valor, não tem limite nenhum, para a gente ajudar esse projeto que eu acho que vai ser muito bom para nossa cidade. Mais uma vez, Renato, muito obrigado. Agradeço. E até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Yeah.